Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 48º Sábado do Saber. Nós estamos transmitindo essa programa de hoje, o 48º Sábado do Saber, por todas as redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Threads e pelo TikTok. Lembramos que, para receber a certificação, é imprescindível que você faça a inscrição lá no link da Unidom Bosco e também responda na descrição da sua bio um link para uma pesquisa que nós fazemos, que vale também como a lista de presença. A prática da governança, dos riscos e compliance no setor público é fundamental para assegurar a eficiência, a integridade e a transparência na gestão de recursos. A governança garante a observância de princípios constitucionais. A gestão de riscos previne ameaças aos objetivos públicos e o compliance assegura o alinhamento às normas legais, fortalecendo a confiança social. Para debater esse tema, para responder nossas perguntas e fazer o debate com nossos convidados, nós convidamos o professor doutor Lucas Máximo, que ministrará e debaterá a palestra A Governança, os Riscos e o Compliance aplicados ao setor público. Agora vamos passar ao currículo do professor Lucas Máximo, que é um grande amigo de longa data, colega de magistério, que tem o seguinte currículo. O professor Lucas Máximo é doutor e mestre em ciência política, é graduado em ciências sociais pela Universidade Federal do Paraná. Entre 2018 e 2020, integrou o programa de pós-doutorado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sociologia Política da Universidade Federal do Paraná e editor da revista de Sociologia Política. O professor Lucas Máximo também coordena os cursos de bacharelado em Ciência Política e Tecnologia de Gestão de Partidos no Centro Universitário Internacional. A sua experiência acadêmica concentra-se no estudo de recrutamento político, com foco na profissionalização política, na Primeira República e na atuação dos senadores brasileiros. Então, professor, é uma honra recebê-lo com esse vasto currículo, com essa trajetória maravilhosa que o professor teve, e eu tenho muito conhecimento há muitos anos, nós trabalhamos juntos no magistério. Então, professor, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todas as pessoas que trabalham para que o Sábado do Saber continue existindo e descobri hoje por mais de 10 anos. Gostaria de cumprimentar os nossos espectadores, Rogério, por estarem dedicando o seu sábado para expandir o conhecimento, para aprender conteúdos novos. Isto é algo louvável e eu fico lisonjeado em ter sido convidado por você para fazer parte desta atividade que eu já acompanho há algum tempo e estava ansioso para poder contribuir. Muito obrigado pela oportunidade. Então, professor, a honra é toda nossa, nós à beira dos 10 anos, e nada melhor do que trazer um grande professor de ciência política, principalmente, mas que trabalha na administração, envolve estudos da administração pública, tem livros fantásticos, depois a gente vai comentar um deles. Então, professor, a palavra é sua para nos alimentar com o seu conhecimento, que eu já tenho me alimentado há muito tempo. Então, seja Senhoras e bem-vindo, professor. senhores, é importante eu me explicar para vocês que essa palestra, com a qual eu espero contribuir com aqui o ciclo de palestras do Sábado do Saber, ela tem a perspectiva de colocar em contato duas áreas do conhecimento. A primeira é a ciência política, a segunda é a gestão pública. Ou gestão pública barra administração pública. Podemos pensar o campo de públicas como um campo interdisciplinar. Já faz alguns meses que a instituição em que eu trabalho me confiou a honra de coordenar os cursos de administração e gestão pública. E essas informações elas são importantes
porque a preocupação que nós temos no ensino de graduação de ciência política é oferecer condições para que os egressos compreendam como que se toma as decisões em situações reais, em condições práticas. O sujeito é eleito prefeito, vai nomear um secretariado. Essas pessoas vão ter que se haver com temas que vamos debater nas palestras de hoje em condições reais. E a primeira escolha que organiza a minha palestra, senhoras e senhores, é a preocupação em articular as rotinas do setor público com as contingências do mundo da política. Do meu entender, nós não podemos apartar, nós não podemos entender essas contingências que são impostas pela competição política, pela competição eleitoral, nós não podemos destacar isso das rotinas do serviço público. Esse é o ponto de partida para a palestra que está intitulada Governança, Riscos e Compliance na Gestão Pública. Rogério, acho que agora a gente já pode passar para o material para fazer um bom uso do tempo e já evoluir o conteúdo, desenvolver o conteúdo que está previsto para a nossa exposição de hoje. Então, vocês estão percebendo aqui que eu tenho, sim, a preocupação em contribuir com vocês que estão aqui no Sábado do Saber, que estarão, oxalá, aqueles que assim desejarem percorrer uma carreira no serviço público, uma carreira política, que estarão tomando decisões em condições reais. A gente precisa, em primeiríssimo lugar, compreender que essas três palavras, governança, riscos e compliance, seguramente, Rogério, isso aparece em muitos cursos, em muitas palestras. Eu não tenho a pretensão de trazer nada novo. Eu acho que a gente já se haveu. Quem está estudando, quem está se capacitando para atuar no setor público, seguramente já viu essas três palavras em algum lugar. A proposta desta exposição, nos próximos 20, 30 minutos, eu gostaria de trazer alguns elementos de ordem terminológica e conceitual que lhes permitam navegar por essas palavras com um pouco mais de segurança. Por isso que eu contextualizo a ideia de governança, colocando em primeiro ponto a figura do eleitor. A gente não pode pensar as rotinas do setor público sem levar em conta que a cada 4 anos são os eleitores que farão ou a chancela de uma boa administração, reconduzindo os candidatos a um segundo mandato, ou que vão punir os maus gestores, elegendo a oposição. Não faz sentido a gente falar sobre governança no setor público sem considerar os grupos de interesse, as regras, o colégio de líderes, tão importante para a distribuição das emendas parlamentares, que faz fundamental impacto nas rotinas de um pequeno município do interior. Vejam, nós precisamos entender governança no setor público à luz destas contingências. Ainda para trazer alguns elementos de ordem concreta, eu trago, com a ideia de riscos, eu trago alguns temas relacionados com a comunicação, a mobilização, a assessoria, as lideranças. Ora, se eu sou um gestor público, se eu estou pensando em riscos no serviço público, eu preciso deliberadamente considerar os impactos que as redes sociais terão sobre as minhas rotinas. Nós estamos gravando esta aula, meus amigos, no dia 24 de maio de 2025. Ela vai ao ar no dia 31 de maio. Há alguns meses atrás, Rogério e demais alunos, a maior crise que se abateu sobre o governo Lula, o atual presidente da República, foi a crise do PIX. Como é que começou aquilo? Um ato de ofício, um ato de rotina do Ministério da Fazenda, um documento foi exposto em redes sociais e nós tivemos a maior crise do governo Lula até o momento. Então, compreender as estratégias de mobilização, a comunicação, a importância das lideranças é fundamental para a gente acessar a ideia de riscos. E a ideia de compliance? A ideia de compliance está relacionada com a captação de recursos, com a prestação de contas. No campo da política, hoje em dia, nós temos somas que são estratosféricas. Eu estou falando de bilhões, com B de bola. Essa é a dimensão dos recursos que são destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, e também
ao fundo partidário. Como é que se faz a prestação de contas disso? Qual que é a finalidade desse recurso no que concerne à agregação de interesses? Como é que eu posso falar em compliance partidário? Vejam, falar em gestão nesses 3 temas, observando o setor público, invariavelmente nos leva a refletir sobre esses assuntos. E para fazer uma contribuição em termos terminológicos, para que vocês possam, depois de assistir essa palestra, se apropriar destes conteúdos em outros cursos, em outras capacitações, eu saliento a ambiguidade da palavra governança. Ele é, sim, para quem nunca se debruçou sobre esse assunto, para quem está entrando em contato com ele é um conceito estranho, é um conceito que admite diferentes aplicações, porque é uma palavra ambígua. Então, eu acho importante a gente explicar que esse termo, ele deriva da palavra governance, em inglês, que se popularizou na década de 90, no cenário internacional, em um momento em que se procurava salientar o enfraquecimento do Estado-nação, a interação entre o setor público e atores não estatais. É importante, Rogério e demais alunos que estiverem aqui nos prestigiando com sua audiência no Sábado do Saber, salientar que com a ideia de governança eu tenho mecanismos horizontais de colaboração. No que concerne a regimes democráticos, entendendo o setor público em países pautados pelo regime democrático, eu vou entender a governança e o desenvolvimento social quando eu estou ouvindo a população, quando eu estou preocupado em criar mecanismos que possam fomentar boas práticas, que possam aperfeiçoar a eficiência administrativa e promover o combate a desvios, tanto no que diz respeito à corrupção como à criminalidade. Mas o elemento que eu acho importantíssimo de salientar nessa primeira lâmina, gente, é que quando a gente fala de governança, a gente está pensando em mecanismos que são horizontais. A gente está pensando em algo que diz respeito à participação. Vamos pensar aqui em audiências públicas. Vamos pensar aqui em conselhos gestores, vamos pensar aqui em orçamento participativo. Esses são mecanismos de participação institucional que podem dar vazão a um princípio contido no conceito de governança, que são mecanismos horizontais de colaboração. E quando a gente fala desses mecanismos horizontais, a gente não pode confundir a governança com a governabilidade, porque se essas relações horizontais, elas que aparecem em primeiro plano, quando a gente fala de governança, a gente está falando com a ideia de governança de um método, de processo, a gente está falando de algo que diz respeito à qualidade. Quando o gestor público passa a utilizar a ideia de governabilidade, aí muda. Aí eu estou falando de algo que é vertical. Aí eu estou falando não de processo, eu estou falando de resultado. Eu estou falando de relações que são verticais. Por quê? Porque saindo da competição política, depois da campanha eleitoral, o gestor público ele precisará executar um plano de governo que foi chancelado pelas urnas. Notem, não faz sentido se eu tenho uma preocupação com os gestores públicos reais que estão tomando decisões em condições práticas, não faz sentido eu dar uma palestra sobre governança e não explorar a diferença com a governabilidade. Porque em condições reais, existe um plano de governo que precisa ser executado, existe uma intenção do gestor público e essa intenção passa pelo controle de recursos. A governabilidade, ela coincide com a capacidade de um governo de exercer autoridade. Então, há sim, se nós não considerarmos essa distinção, uma possibilidade de eu confundir a dimensão horizontal da governança com a verticalidade da governabilidade. A governabilidade pressupõe recursos, estrutura e pessoal qualificado para planejar e executar as políticas públicas. E essa noção, ela impõe a necessidade de apoio político.
Ninguém faz nada sozinho. Eu costumo dizer, Rogério, para os meus alunos, que um dos maiores erros que ocorre quando a população muda o grupo político, a minha palestra está voltada, Rogério, para pequenos municípios. Eu entendo que nós temos nas capitais dos estados um pessoal técnico altamente capacitado. Nós temos condições, estamos em Curitiba, temos muitos cursos que podem sim fazer uma enorme diferença na formação do gestor. Agora, quem trabalha com ensino à distância, como é o meu caso, precisa estar atento à capilaridade. E quando eu estou falando de um pequeno município do interior, eu estou falando de um ente federativo cuja receita se ancora no ISS, no IPTU e no e tem mais um imposto sobre propriedade territorial. IBIT, não é IBIT, é algo parecido com isso. Esqueci agora o nome dessa terceira renda. É muito pouco. Se você tem, estou falando de um pequeno município cujos serviços são uma borracharia, uma padaria, um salão de beleza, esse é o serviço que vai fornecer a receita municipal. Como que eu vou fazer a gestão pública sem levar em conta o impacto que as emendas parlamentares podem ter na gestão daquele município? Professor Lucas, o senhor é a favor das emendas parlamentares? Esse é outro debate. Tem argumentos muito bons a favor, argumentos muito bons contrários, mas o que eu quero salientar nesse momento é que falar sobre governabilidade, invariavelmente, impõe a reflexão sobre redes, sobre o pacto federativo, sobre a importância de deputados e deputadas nas rotinas municipais. Bom, vamos avançar para fazer um bom uso do tempo. Quando a gente fala de governança pública, a gente está querendo salientar as diferenças e as continuidades entre a gestão privada e a gestão pública. Quando eu estou pensando em governança corporativa, eu estou pensando em processos de direção e controle da organização. Eu estou pensando em mecanismos de garantia da integridade. No caso de empresas particulares, de empresas privadas, eu estou pensando na empresa e no seu entorno. Não é? Eu preciso promover a sinergia, tanto dentro da organização, como com aquelas que estão orbitando ao seu redor. Isso é a governança corporativa. Quando eu estou pensando em governança pública, a chave muda. Aqui eu estou falando em participação cidadã e controle social na tomada de decisões. Professor Lucas, tem como deixar isso um pouco mais tangível? Deixar isso um pouco mais prático? Como é que a gente pode falar sobre promoção de confiança nas instituições públicas com exemplos práticos? Eu saliento, nós já vamos abordar o tema dos riscos, eu saliento a importância da participação dos conselhos participativos. Eu tive, há algum tempo, Rogério, a oportunidade de participar de uma reunião de um conselho participativo. E é uma experiência fantástica. Os conselhos gestores, eles são órgãos deliberativos. As políticas públicas, no caso específico, o conselho em que eu participava, se estava a decidir sobre o que aqui no Paraná é conhecido como o imposto na nota. Há um recurso público que é proveniente dos cofres públicos quando a pessoa vai consumir um determinado bem e coloca lá o CPF na nota. Esse recurso, a destinação dele passa por conselhos gestores. Conselhos gestores de políticas públicas têm uma dimensão deliberativa. E quando você participa de um conselho gestor, a primeira coisa que se impõe é que o debate é pautado por regras. Existem ordem, existe controle de fala, existe pauta, existe um calendário. Não é aquela bagunça das redes sociais. Isto é algo que confere legitimidade à tomada de decisões. Isso é algo que, para o gestor público, lhe permite colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que você está seguindo tudo que se prevê na legislação para promover a participação pelos canais adequados. Isso são elementos, então, da governança pública. Olha lá, eu trago para vocês aqui alguns elementos do decreto 9203
de 2017, de novembro, que vai dispor sobre a política de governança na administração pública federal. Aqui, então, é em nível federal, não é estados e municípios. Mas isso aqui é importante, Rogério, para que os nossos alunos possam ter uma referência de um instrumento normativo. Não é uma referência só bibliográfica. Eu estou falando de um decreto assinado pela Presidência da República que vai definir o que são princípios de governança pública. Nós estamos vendo aqui no artigo 4º, tem 11 incisos, mas eu só destaco 3. Promover a simplificação administrativa, definir formalmente as funções e as competências. O gestor público que estiver assistindo essa palestra, ou o aluno de direito que for se transformar em um gestor público, pode se perguntar: professor Lucas, mas o que eu faço? Como é que eu executo a proposta que o senhor está sugerindo para a gente em termos de governança pública? Ora, defina formalmente as funções e as competências dentro de uma secretaria, dentro de uma autarquia, dentro de um órgão público. Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades, dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. Vejam, todos essas diretrizes, são 11 incisos, eu só trouxe 3. Elas estão dando instrumentos com os quais nós podemos materializar os princípios da governança pública que estão denominados aqui no artigo 3º, a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a prestação de contas e a responsabilidade e a transparência. Bom, a gente deve avançar, porque tem bastante conteúdo aqui e eu gostaria de fazer um bom uso do tempo. Ademais, em sendo uma aula gravada, né, Rogério? Os nossos alunos vão poder fazer pausas, vão poder assistir melhor o conteúdo. É uma das vantagens de fazer a aula nesse formato que nós estamos trabalhando. Vamos então explorar o nosso segundo tema, que é o tema do risco e o tema da incerteza. Aqui eu tenho, gente, palavras que se ancoram em conceitos que são parecidos, mas eles estão falando de fenômenos diferentes. Os estudantes do curso de Ciência Política da instituição em que eu trabalho, eles têm uma disciplina chamada Relações Governamentais. Aqui é a disciplina que vai formar os nossos profissionais que vão trabalhar com lobby, que vão trabalhar com a representação de interesses. E lá, nessa disciplina, os nossos alunos aprendem que risco é diferente de incerteza, porque risco é uma incerteza mensurável. Qual que é a chance do censo reduzir as receitas do meu município? Isso pode ser mensurado, porque eu sei quantas pessoas vivem no meu município antes e depois do censo, certo? Quando eu estou falando de risco, nesse exemplo aqui, eu tenho dimensões. Se eu sou um gestor público que conhece o meu município, eu sei que existem áreas da cidade que estão sendo mais bem atendidas do que outras. E isso se deve, entre outras razões, à própria movimentação demográfica. Esse é o tipo de dimensão prática aplicada que um gestor público lida cotidianamente no exercício das suas funções. Então, falar sobre risco é falar sobre incerteza mensurável. Professor Lucas, isso significa que a incerteza, pelo fato de não ser mensurável, ela deve ser afastada? Eu penso que não. Eu acho importante falar para vocês que a incerteza, ela é o motor da competição política. Se eu tenho eleições competitivas, eu definitivamente não sei quem vai ganhar a eleição. Então, a incerteza sobre quem será o próximo prefeito ou a próxima prefeita é um dos fatores que vai fazer com que os gestores públicos procurem ser eficientes. Existe aqui, então, um aspecto positivo que é resultado da incerteza. A incerteza, ela está trazendo a importância do acaso, dos efeitos inesperados. Quem é que poderia vislumbrar uma tragédia como aquela que se abateu sobre o Rio Grande do Sul? Seguramente, os nossos especialistas em eventos climáticos, eles estão apontando para isso há muito tempo, mas o gestor público que está lá em um pequeno município, ele precisa, a partir daquele evento, alterar de uma forma absoluta as suas rotinas. E isso vai fazer com que
o caráter não antecipado, o acaso, ele possa trazer, naquele contexto de crise, algo absolutamente horrível para aquela população e para aqueles gestores. Mas o acaso também pode jogar a favor, o acaso também pode favorecer. A gente está vendo agora, em meados de 2025, os impactos que as decisões do presidente dos Estados Unidos estão promovendo sobre o comércio internacional. Isso muda, em absoluto, as cadeias de valor. O preço de produtos está se alterando. E isso é um resultado da incerteza, que faz parte, então, dessa atividade. Bom, para a gente avançar aqui e fazer um bom uso do tempo, eu trago o conceito de risco político. Esse, de fato, é um dos temas importantes, é um dos temas centrais com os quais os nossos alunos precisam se haver ao exercer essa função, e eu acho que está bastante relacionado com a gestão pública, esse termo na gestão pública, não é? A gente está falando aqui, quando eu digo de risco político, eu estou falando tanto de fatores políticos, a estrutura do Estado e suas instituições, o federalismo, agora está em pauta um debate público, a ampliação do número de deputados e deputadas em alguns estados. Isso é algo positivo ou negativo? Ora, um gestor público que considera o risco político, ele precisa ter argumentos perante esse tipo de situação. Nós temos o risco político decorrente de fatores econômicos, decorrente de fatores culturais. Todos esses elementos que vocês estão vendo aqui na tela, eles nos ajudam a compreender como que o risco político afeta as rotinas do gestor público em diferentes níveis, em particular no municipal. Vamos então explorar o nosso terceiro tema, que é o termo compliance. Gente, quando nós falamos em compliance, nós também provocamos um certo desconforto no nosso espectador, no ouvinte, da mesma forma como a palavra governance, ela causa um certo desconforto, o mesmo se aplica aqui para compliance, porque nós estamos falando de um estrangeirismo. Se a gente pudesse fazer uma tradução, a gente poderia falar como estar em conformidade. Ou seja, quando eu estou pensando em compliance, eu estou pensando em programas de integridade. Eu estou pensando em estruturas administrativas e autônomas que vão tornar real, tornar efetivo os princípios que devem estar escritos em códigos de conduta. Então, programas de compliance, eles precisam prevenir irregularidades, inclusive dentro das organizações. Eu recomendo, Rogério e alunos, a esse respeito, eu recomendo uma matéria brilhante, feita na revista Piauí, sobre uma das crises políticas mais intensas que se abateu no campo da esquerda, que foi aquela que envolveu a demissão do ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos. Os repórteres da revista Piauí fizeram um trabalho fabuloso, e um dos temas que me chamou muita atenção lendo aquela matéria é como que a Ana Clara Costa, autora da matéria, ela relata que, logo que foi interpelado pelas acusações, uma das primeiras ações do então ministro foi responder a quem o interpelou: eu acionei o programa de compliance, então eu estou tranquilo. Ou seja, se eu tenho um problema, eu vou colocar o compliance para resolver. Não é assim, gente. A gente não pode entender que o compliance ele vai corrigir, simplesmente ele vai ser uma forma de tampar um mal feito. Ele tem que prevenir a irregularidade. Você não pode acionar o setor de compliance depois que o mal feito aconteceu. Isso, ele não poderia ter acontecido. E é por essa razão que nós temos alguns pilares dos programas de integridade. Notadamente, o suporte da alta administração, a avaliação de riscos, os códigos de conduta, os controles internos. Todos esses dispositivos, eles têm que prevenir ações equivocadas. E se essas ações acontecerem, eu preciso de um canal de denúncias que seja efetivo. Eu preciso de mecanismos de investigação que possam realmente promover a sanção. As pessoas precisam ser punidas quando cometer um equívoco. Isso precisa estar contido dentro do programa de compliance. Beleza? Rogério, eu estou dando uma aceleradinha aqui, porque eu entendo que temos que responder algumas perguntas, e acho que são perguntas muito ricas, mas eu gostaria de trazer essa lei, que é, diferentemente do decreto anterior, que só se aplicava para a administração em nível
Federal, agora eu estou falando de um dispositivo que se aplica a toda a administração pública. Ou seja, o sujeito que trabalha em uma prefeitura, em um estado, quem está trabalhando com administração pública direta pode se beneficiar da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que vai falar sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários. Eu sempre insisto nesse ponto. Quando você, gestor público, que não teve a oportunidade de obter a formação em direito, precisa ler um instrumento normativo, precisa conhecer uma lei, olhe como que ela está estruturada. Antes de ler as partes normativas específicas, os artigos, os incisos, reflita sobre os capítulos que estruturam aquele instrumento normativo. Essa é uma dica que ajuda muito e eu costumo, sempre que eu posso, falar isso para os meus alunos. Aqui, no caso, eu tenho 7 capítulos que estão organizando a Lei 13.460. E quando você quiser instaurar um programa de compliance na sua prefeitura, pense primeiro nos capítulos. Qual é a estrutura do regulamento? Qual é a estrutura do código de ética? Isto é algo que gestores públicos fazem. Eles escrevem documentos para regrar a si próprios. Por isso que é importante essa dica que eu estou dando para vocês. Aqui, a gente está falando, já no artigo 1º, que está nas disposições preliminares, que essa lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados, direta ou indiretamente, pela administração pública. E está explícito: o disposto nessa lei aplica-se à administração pública direta e indireta na União, nos estados e no Distrito Federal e nos municípios. Então, é sem dúvida um instrumento que poderá favorecer bastante aqueles que gostariam de tornar esse conteúdo aplicado, de levar isso a efeito, entendendo que programas de compliance, eles não podem somente estar ancorados em referências bibliográficas. Elas são importantíssimas, mas eu preciso de alguns instrumentos normativos para orientar a entrega, a produção destas propostas. Essa seria o conteúdo preparado para a palestra de hoje. Agradeço a atenção e fico à disposição, Rogério. Muito obrigado, professor, pela maravilhosa palestra. Acrescentou muito. Eu gosto muito desse tema, compliance, risco, porque eu sou administração pública, né? E, pelo menos até fevereiro, quando vou me aposentar, mas eu trabalho muito nessa área. Nós temos muitos, o público nosso tem muitos telespectadores que trabalham nessa área ou vão trabalhar. Geralmente o estudante, ele não sabe seu futuro ainda, ele projeta seu futuro. E isso vai acrescentar bastante o que é administração pública moderna. Lembrando que o professor falou dos pequenos municípios, para nós termos uma ideia de como funciona no mundo, né? No Brasil, o estado de São Paulo, ele tem a economia, o orçamento e o planejamento parecido com o da Argentina. Quer dizer, o estado de São Paulo, ele praticamente tem uma estrutura de um país. O município de São Paulo, ele tem a estrutura de um estado. E nós temos municípios, aliás, o município de São Paulo tem a estrutura de um estado, e nós temos condomínios, principalmente muito grandes em São Paulo, tipo Copan, que o orçamento é do município pequeno, às vezes até maior, né? E um dos instrumentos que eu tenho visto muito eficiente durante a administração pública moderna são as ouvidorias. Até o professor citou na palestra, as ouvidorias. Eu vou falar dos exemplos positivos, professor. Eu fui muito bem atendido quando precisei da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu tive resposta rápida, precisa, e eu gostei muito. E tem uma empresa de telefonia para mim que a ouvidoria era surda. Então, tentei reclamar, não consegui, tive que ir lá para o juizado especial. Né? Então, tira aquela imagem, né? A gente tem aquela imagem que tudo que é público não funciona, tudo que é privado funciona. Não é bem assim. Tem setores públicos que funcionam bem, tem setores não. Tem a iniciativa privada que funciona bem, ou tem setores que funcionam mal. E uma coisa que me chama a atenção, geralmente quando eles fazem pesquisa
Geralmente, quando fazem pesquisas de qualidade nas empresas, é quando a empresa funciona bem. Quando ela funciona mal, eles não fazem pesquisas de qualidade. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas dentro das ouvidorias, eu vou fazer uma pergunta para o professor que é para mim é bem interessante e que geralmente os alunos me fazem em sala de aula, lá na Unidom Bosco. Eu sei a resposta, mas eu queria ouvir a resposta do professor. Qual que é a diferença? Pode citar ouvidoria ou não, né? Qual que é a diferença entre responsabilidade e responsividade? Então, a palavra é sua, professor. Excelente, excelente. Responsividade, pessoal, é uma maneira com a qual a gente pode traduzir a palavra inglesa de accountability. Uhum. Accountability, por sua vez, ela pode ser entendido como to be accountable, ou seja, estar em uma posição to be, de prestar contas. Tem ainda o held accountable. É difícil trazer esses termos para o nosso idioma, e isso é característico de toda troca de códigos linguísticos, mas a ideia que está colocada aqui é que a responsabilidade ela não pode ser entendida apenas do ponto de vista moral. É mais do que isso, é também isso. Quando eu estou falando de responsabilidade, eu estou falando algo que diz respeito à dimensão privada, é uma característica individual. Quando eu estou falando de accountability, ou na sua tradução, responsividade, eu estou falando de um atributo de uma organização, e não de um indivíduo. Eu estou falando de uma característica de um sistema, pode ser público, privado. Eu achei fabulosa a sua explicação no anterior, Rogério. Eu queria te cumprimentar, e muito importante para essa palestra, de rejeitar essa simplificação de que aquilo que é privado funciona e aquilo que é público não funciona. Esse é o tipo de simplificação que a gente costuma ver no debate público, sem sombra de dúvidas, e em muitos casos é algo que acaba tendo um tremendo efeito no debate político. Mas quando você precisa fazer uma formação de alto nível, como essa que estamos propiciando aos nossos alunos, a gente tem que ser muito explícito e falar que isso é uma simplificação. Quando a gente está falando de accountability, de responsividade, de programas de compliance, as dificuldades, os desafios que se impõem à sua operacionalização no setor público, eles não são diferentes daqueles que se impõem no setor privado. Não raro, em uma empresa privada, como essa em que eu trabalho, como a que o Rogério trabalha, você pode ter altos gestores que estão falando, não, peraí, o compliance não pode chegar até mim, até os meus filhos, até a minha mulher, tá aqui não. Então, essas dificuldades, elas podem estar ao mesmo tempo. Então, entender a responsividade e a accountability como valores que orientam as organizações, eu acho é uma maneira de fazer a distinção entre responsividade e responsabilidade. Dentro dessa linha, a gente falou da responsividade e as ouvidorias. Um fato interessante que ocorre muito na questão ambiental, eu falo questão que não é só o direito ambiental, Boa. principalmente licenciamento ambiental. As audiências públicas, né, em relação à publicidade e publicização. Então, professor, o que tem de interessante nessas audiências públicas, que é a administração pública ou privada prestando serviços públicos de interesse da fraternidade, do interesse coletivo, da proteção ao meio ambiente? Agora, muito ótima pergunta, excelente pergunta, pessoal. Eu realmente fico feliz de falar sobre audiências públicas, porque elas são algo que estão no âmago das instituições participativas. Não há política pública no regime democrático sem audiência pública. Se você tem a pretensão de fazer uma política pública de sucesso, vou te trazer um exemplo concreto. Há algum tempo, já faz alguns anos, o Estado do Paraná começou um projeto de licenciamento de uma ferrovia que vai sair lá no Mato Grosso do Sul, vai começar lá na região de Dourados e vai chegar até Paranaguá.
passando por Morretes. Ela desce todo o norte do Paraná e vai chegar até Morretes. E eu tive a oportunidade de acompanhar, por intermédio da minha esposa, que trabalhou nesse licenciamento, acompanhar as rotinas de audiências públicas. E ela me contou, a audiência pública, o conflito se expõe, as partes interessadas vão lá e elas mudam. Esse é que é o ponto. Às vezes as pessoas olham as audiências públicas que têm um caráter puramente simbólico e falam assim, não, isso aí é só conversa jogada fora. Tem algumas que são mesmo, tem uma dimensão puramente simbólica, mas tem outras e que elas podem, como aconteceu no caso da Ferroeste, alterar o traçado. Por onde que vai passar a ferrovia? Esse tipo de decisão, ele muda em audiências públicas. E é uma forma com a qual a sociedade civil organizada pode alterar o resultado das políticas públicas. Por que eu digo a sociedade civil organizada? Porque, em regra, em audiências públicas de sucesso, isto é, audiências públicas que promovem modificação no resultado de uma política pública, quem está disputando a fala, quem está apresentando argumentos, são agentes informados, são pessoas que vão contratar os nossos alunos para defender interesses, lobby, representação de interesses. É isso que está presente dentro, professor Lucas, dentro das audiências públicas. Mas, professor Lucas, isso não é ruim? Isso não é uma deformação? Não. Pessoal, nós aprendemos, existem complementaridades. O Rogério é formado em Direito, você foi fazer doutorado em Ciência Política e você conhece as duas áreas. Você sabe, Rogério, e os nossos alunos devem aprender que existem diferenças importantes na episteme do Direito e na episteme da Ciência Política. Não é? Nós, aqui no campo da Ciência Política, nós salientamos que o bem comum ele não está dado, ele não está posto. Ele não está pairando sobre a cabeça dos gestores públicos. O bem comum resulta do conflito. O bem comum resulta do confronto entre diferentes perspectivas, entre diferentes visões de mundo. É por isso que uma sociedade plural, uma sociedade diversa, precisa expressar essa pluralidade nos espaços de participação institucional, notadamente as audiências públicas. Desculpa pela longa resposta. Não, não tem problema. Uma coisa que eu acho interessante também, voltando a ouvidorias, né? Não somente ouvidorias, mas ambiente interno dos órgãos públicos. Tem muitos órgãos públicos, como exemplo positivo, que a gente costuma só falar mal do Estado, né? Mas tem muitos exemplos positivos, em que a participação, principalmente sobre os riscos, não é restrito à população em geral. Se abre muito espaço para os próprios servidores que conhecem tecnicamente os problemas para abordar, alertar e opinar sobre a administração pública. Então, passo a palavra, professor. Se tivesse havido uma consulta pública, se tivesse antes do Ministério da Fazenda publicar aquela portaria que gerou a crise do PIX, eu acho, Rogério, se tivesse ocorrido uma ouvidoria, vamos imaginar que o funcionário, o setor do Ministério da Fazenda, que que escreveu aquela portaria, se ele tivesse colocado ela em uma audiência pública e tivesse aberto um canal de ouvidoria e dissesse para os interessados, olha, vocês têm 45 dias para se manifestar sobre essa portaria antes dela ser publicada em Diário Oficial. Se isso tivesse acontecido, o setor de comunicação do governo federal estaria instrumentalizado para desmanchar a oposição, para desmanchar, para atacar o outro lado que foi fustigar o governo com fake news, imaginando que haveria imposto sobre o PIX. Veja, isso não aconteceu. Eu tive a oportunidade, Rogério, isso é algo que é de interesse público, então é uma situação prática que eu quero trazer a público aqui. Eu sou professor de Ciência Política, coordeno o curso de Ciência Política na Uninter desde 2018. Sou, acho que, um dos coordenadores mais antigos de todos. As pessoas, sobretudo nas universidades públicas, elas não querem ficar na coordenação, elas passam por ela e saem. Aqui na instituição privada a gente fica na coordenação. E eu fui um dos atores que promoveu a demanda para o Conselho Nacional de Educação publicar diretrizes curriculares nacionais para a graduação em ciência política.
Nós reunimos, formamos um GT da Associação Brasileira de Ciência Política, nós escrevemos uma minuta, uma proposta, e nós levamos essa minuta para o Conselho Nacional de Educação. Uma das nossas professoras, ela é professora da UNB, ela estava em Brasília, ela foi presencialmente lá no Conselho Nacional de Educação e falou, olha, eu gostaria de protocolar uma minuta de diretriz curricular nacional. Eles receberam com muita alegria a nossa proposta, claro, porque é isso que eles fazem. O Conselho Nacional de Educação é um órgão responsável por produzir diretrizes curriculares. E o que eles fizeram? Consulta pública. Abriu-se um canal, não era uma ouvidoria porque era passageiro. As ouvidorias, elas são permanentes, né, Rogério? Elas existem sempre. A consulta pública, ela funcionou como uma ouvidoria, mas por um período delimitado. Salvo engano meu, foram 90 dias em que todo mundo pode se manifestar. E as pessoas, e claro que nós tivemos todo o interesse de colocar nas redes sociais, manifeste-se. Você é contra a nossa minuta? Vai lá, coloca a sua opinião. E eu votei nessa minuta. Você votou? Aham. Que legal, eu não sabia. Ótimo, eu estou aprendendo aqui contigo. Vocês estão vendo, pessoal? Eu e o Rogério, a gente é amigo, a gente conversa muito, mas eu não sabia desse pormenor. Isso vocês acabaram de ter aqui um exemplo prático do que é transparência, do que é as pessoas terem a oportunidade de se manifestar. O Rogério é servidor público, ele é professor de direito, ele é doutorado, tem doutorado na área de ciência política, na área de direito, então ele é parte interessada. É por isso que com a sua bagagem, e aqui eu estou fazendo, Rogério, a diferença entre sociedade civil organizada e o grande público. Quando eu falo de sociedade civil organizada, eu estou falando de pessoas que têm conhecimento sobre aquela área e é uma das trajetórias para os egressos dos nossos cursos de direito, de administração pública, de gestão pública, de ciência política, é trabalhar nestas organizações, em ONGs, em movimentos, em sindicatos, em partidos políticos, que precisam de gente capacitada para entender a importância de uma ouvidoria e de uma audiência pública. Professor, agora vou mudar um pouquinho de assunto. Um assunto bem interessante aqui. Deixa eu colocar uma tela. Deixa eu ver se aparece aqui. Professor, esse livro é um dos livros que eu li várias vezes. É um dos meus livros de cabeceira. É o livro mais completo sobre as elites políticas. Não sei se o senhor conhece esse livro, mas está aqui à disposição. Gostaria que comentasse um pouquinho sobre essa obra fantástica e maravilhosa. Muito obrigado pela deferência. Esse livro foi escrito, a primeira edição dele, pelo professor Renato Pericinoto, que foi o meu orientador de doutorado. Tenho muito orgulho de figurar na capa desse livro e devo dizer, a bem da verdade, para os nossos alunos, que o Luiz Domingos e eu, nós escrevemos somente os últimos capítulos, viu, gente? A primeira edição, ela tem 7 capítulos e quem escreveu foi o professor Renato Pericinoto. Essa é a verdade. Mas o Renato foi muito generoso e ele quis que nós dois figurássemos na capa porque nós demos continuidade a obra no sentido de colocar em prática as pesquisas que estão no nome dessa obra. Questões de teoria e método. Como é que você delimita o universo de elite? Como é que você tem a possibilidade de ingressar nesse universo? Mas o que é uma elite política? Qual é a diferença entre a elite e a não elite? Qual é a diferença entre a elite e a massa? Esses são temas que nos ajudam a levar a termo, Rogério, princípios de sociologia política. A teoria das elites, ela é especialmente oportuna para a gente compreender como que as instituições se formam. Agora eu queria falar especificamente com os colegas do curso de Direito. É muito comum, no campo do direito, você utilizar a expressão positivo, está positivado. A instituição está posta, a regra está colocada. Tá, mas como que ela chegou até essa configuração? Como que o instrumento normativo é construído? Quais são os mecanismos, os processos que promovem a produção dos atos normativos? Para isso, eu preciso de socialização
de elite política. E para isso eu preciso de um conceito de elite, que é o que nós trazemos nesse livro. Ele é um conteúdo que às vezes pode ser um pouco difícil para quem aborda pela primeira vez, eu confesso, mas o professor Renato é muito didático. E eu e o Luiz Domingos, como somos docentes há muitos anos, fazemos o que está ao nosso alcance para tornar esse conteúdo aplicado, para trazer tirar os aspectos mais herméticos e tornar esse um conteúdo mais acessível para os alunos de graduação. Professor, nós falamos ouvir o público, responsabilidade, responsividade, audiência pública. Agora vamos ouvir o nosso público, né? O nosso telespectador. Então, por favor, vamos agora para a parte de debates e enquetes. Professor, agora nós temos 2 convidados. Na verdade, 2 co-apresentadores de excelente qualidade que há muito tempo estão comigo. O Felipe participou desde o primeiro Sábado do Saber. E a Anne Rabelo, a partir da parte que era à distância. O Sábado do Saber, ele vai completar 10 anos, e primeiramente ele era em programa de auditório, lá na Unidom Bosco. Primeiro no auditório antigo, que era menor, depois para o auditório maior, e depois da pandemia nós fomos para o streaming, gostamos e permanecemos no streaming. Então, o Felipe praticamente começou junto com o Sábado do Saber. A Anne, a partir da pandemia, ela reestruturou todo esse modelo que nós temos do Sábado do Saber, e eu sou muito grato para os 2. Então, ambos são egressos da Unidom Bosco, e sabe aqueles alunos que deixam de ser alunos e ficam amigos para sempre? Aqueles que ficam é a Anne e o Felipe. A Anne Rabelo é pós-graduada em Direito de Família, Sucessões e advogada. O Felipe é servidor público do Estado do Paraná, graduado em Ciências Econômicas e Direito também, e pós-graduado em Direito do Trabalho em Prática Trabalhista. Então, primeiramente, eu vou convidar a Anne Rabelo. Anne, seja mais uma vez muito bem-vinda à nossa casa. Olá, muito obrigada mais uma vez, professor Rogério, por essa oportunidade, né, de estar aqui nessa edição do Sábado do Saber. E hoje com a presença desse palestrante maravilhoso, que é o professor Lucas. Professor, muito obrigada, sua palestra foi maravilhosa, viu? Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes amaram. E Felipe, para você também, olá, Felipe. Então, vocês sabem que hoje, né, é mais um dia para expandirmos nossas mentes e compartilharmos conhecimento na companhia do professor Rogério, do Felipe e desse palestrante maravilhoso que conduziu essa temática, né, com excelência e que nos instigou a novos questionamentos. O Sábado do Saber, ele se constrói com cada um de nós. Eles nos levam a refletir e a questionar e contribuem com as nossas percepções, pois juntos transformamos o saber em uma experiência enriquecedora. Agora, vamos conhecer o resultado da enquete realizada pelo Sábado do Saber e ver como o público tem interagido com esse tema. Após a leitura, eu passarei a palavra para os debatedores. O Sábado do Saber realizou 3 enquetes pelo LinkedIn, entre os dias 12 e 18 de abril, para fazer uma sondagem sobre o tema. Na primeira enquete, ela fez a seguinte pergunta: em qual área o compliance é mais sensível no setor público? E obtemos as seguintes respostas. 78% dos entrevistados entendem que é nas licitações e contratos, 15% que é no atendimento aos cidadãos e 5% que são os servidores públicos. 2% que é a comunicação institucional. Esta enquete, ela alcançou maior impressão, com maior concentração em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil e Porto Alegre. A pesquisa também contou com a maior adesão de advogados, especialistas e assistentes jurídicos, professores e analistas jurídicos. Por fim,
Para acrescentar um novo questionamento à palestra com o professor, convidamos a Camila Daniel Silva, que é acadêmica de Administração de Empresas do Centro Universitário Unidom Bosco. Agora é com você, Camila. Olá, professor Lucas, obrigada pela palestra. Eu tenho uma pergunta. Como desenvolver uma cultura de prevenção de riscos e não apenas de reação de crises? Camila Silva, para o Sábado do Saber. Então, professor, a palavra é sua. Camila, eu penso que uma cultura de gestão de riscos passa, em primeiro lugar, por assistir palestras como essa. Uma cultura de prevenção de riscos pressupõe entender o que é o conceito de risco. Nós vimos aqui na nossa exposição que risco é uma incerteza mensurável, não é? Conhecer os conceitos que orientam essa discussão é, do meu ponto de vista, a primeira forma para poder promover essa cultura. Então, expandir o universo de conhecimento, oferecer conteúdos de qualidade, conhecer bons autores, eu acho que é fundamental. O professor Rogério foi muito gentil ao trazer aqui na nossa atividade o livro de Elites, Questões de Teoria e Método. Eu trago, Rogério e Camila e demais participantes, para esse tema, o livro da professora Aldrin Azolim sobre representação de interesses. Lá nós temos um capítulo inteiro destinado ao tema dos riscos. E não existe outra forma, Camila. A gente precisa estudar, a gente precisa, quem está promovendo estes programas, a gente precisa se familiarizar com os conceitos. Eu posso comentar já a enquete ou você prefere para depois? Não, então, pode ser. Eu acho que é interessante que, para responder a pergunta da Camila, é muito interessante que na enquete o tema das licitações e dos contratos tenha aparecido com tanta saliência, por duas razões. Em primeiro deles, esse é um tema pautado pela linguagem jurídica. O sujeito que vai trabalhar com compras governamentais, com compras públicas, ele precisa lidar com processos cujos termos definitivamente não se usa no linguajar cotidiano. Não é? Então, essa é uma primeira dificuldade. Mas há uma segunda dificuldade que eu acho que está relacionada com o tema, com a pergunta da Camila, que é essa questão da cultura. Veja, a gente teme aquilo que a gente desconhece. Isso é normal. Se você não tem um conhecimento sobre um determinado assunto, você acha que você está mais sujeito a se influenciar por informações de má qualidade. A gente vê uma série de escândalos de corrupção ganhando destaque na mídia, e eu sou lá, um operador de um setor de compras governamentais. Eu não tive a oportunidade de ter aulas com o professor Rogério na Faculdade Dom Bosco, lá no curso de Direito, não tenho, então, familiaridade com o jargão, e eu acho que eu vou cometer um equívoco de uma forma desavisada. O que eu faço? Eu travo. É assim que você não faz uma cultura uma cultura propícia ao compliance. Então, respondendo essa pergunta da Camila, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, se capacitar. A gente precisa entender os conceitos, a gente precisa estar amparado. Em segundo lugar, a gente tem que ter um esforço, sobretudo quem trabalha no setor público, de decodificar. A palavra aqui, Camila e demais alunos, é empatia. Não faz sentido eu levar a termo uma cultura organizacional sem compreender como que as outras pessoas vão assimilar o compliance. É por isso que eu fiz questão de compartilhar com vocês o estranhamento que essa palavra provoca, compliance, a outra, governance. Vejam, a gente entender que essas palavras provocam um estranhamento é promover empatia, é promover conexão. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir fazer uma cultura de compliance, e é assim que eu espero responder a pergunta da Camila. Parabéns pela enquete, foi um resultado muito relevante. Como a gente está vendo, o tema de compras e licitações, ele é um tema árido, mas ele é um tema que as pessoas podem estudar, podem se formar e perceber como que isso funciona. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra agora para Felipe Bar. Felipe, é contigo. Obrigado, professor Born. É sempre uma honra ocupar lugar nessa mesa virtual. Minha saudação ao professor Lucas Máximo. Seja muito bem-vindo à família do Sábado do Saber. Minhas cordialidades também a Anne Rabelo, sempre muito gentil. A minha saudação especial é para quem nos ouve e assiste. Lembrando que o Sábado do Saber é feito por vocês e para vocês. E na segunda enquete perguntou:
O que é essencial para o sucesso de um programa de compliance público? 50% dos entrevistados disseram que é treinar e enganjar servidores. 25% que é criar controles constantes. 15% que é ter um código de ética. E 5% que é bom promover campanhas periódicas de esclarecimentos. Essa enquete alcançou maior concentração em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A pesquisa também contou com a participação e com maior adesão de advogados especialistas e assistentes jurídicos, além de professores. Além de conhecer a opinião do público, convidamos também Giovanni Gomes, acadêmico de Direito do Centro Universitário Dom Bosco, para fazer a próxima pergunta. Seja bem-vindo, Giovanni. Olá, professor Lucas. Primeiramente, parabéns pela palestra. E a pergunta é a seguinte: como desenvolver uma política de integridades em ambientes historicamente marcados por práticas antiéticas? Giovanni Gomes, para o Sábado do Saber. Muito obrigado, Giovanni. Eu devolvo a palavra para o professor Lucas. Professor? Giovanni, a sua pergunta, ela foi muito bem colocada, cumprimento a direção aqui do nosso programa, ela foi muito bem colocada diante dessa enquete, porque quando a gente fala de treinar os servidores, é isso que apareceu na enquete, né? 55% entende que os programas de compliance passam pela capacitação, pelo treinamento. E eu me solidarizo, seguramente me colocaria entre 55%, que coloca essa como a primeira opção. E eu diria para o Giovanni que o treinamento, ele passa por mudar práticas. É aí que a gente tem que pensar no efeito coercitivo da norma. Quando você vai promover um programa de integridade, para que isso tenha efeito, não basta você fazer treinamento. É preciso que as pessoas que estão sujeitas àquele código de conduta, elas sofram constrangimento no exercício da sua ação. Eu tive essa oportunidade e faço um relato pessoal. A instituição em que eu trabalho, ela implantou um programa de compliance. E eu precisei mudar a forma como eu fazia minhas atas. Eu tinha uma rotina. Eu tinha uma maneira de documentar as minhas reuniões. Eu tive que mudar. Eu gostei disso? Não. E é por isso que o programa foi eficaz. Porque eu alterei a maneira com a qual eu exercia uma atividade de rotina, que era lavrar atas. Eu passei a utilizar um modelo, eu passei a utilizar um registro diferencial, enfim, tem uma série de pormenores que não preciso entrar aqui. Mas o ponto é, há um sentimento, há uma dimensão subjetiva, Giovanni, em quem está sendo implementando, em quem está levando a termo, que é o sentimento de mudar. E mudar implica em passar, em alguma medida, por constrangimento. Claro que as ações de conscientização vão dar sentido a essa ação. Hoje, eu vejo nesse programa de compliance algo que me traz segurança, não desconforto. Eu fico muito mais seguro sabendo que eu estou seguindo o modelo de ata preconizado pelo setor de compliance. Eu vou dormir tranquilo, porque eu estou seguindo as diretrizes daquele programa. Mas no início da implantação, que é a sua pergunta, existe um desconforto. Então, eu acho que é preciso sim promover o treinamento, a conscientização, isso é fundamental, mas eu preciso entender qual que é a dinâmica, e a dinâmica passa por alterar rotinas, e isso nem sempre é algo que é bem acolhido de início, mas é fundamental, é importante, e eu acho que é assim que eu espero responder a sua pergunta. Tem um componentezinho, gente, que é sobre a questão da ética. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu serei super taquigráfico. Capítulo 6 do livro Brasil, uma biografia, escrito pela professora Heloísa Starling e Lilia Schwartz. O capítulo 6 narra a vinda da família real do Brasil, de Portugal para o Brasil, entre novembro de 1897 e março de 1807 e 1808, não é 90, é 8, no início do século XIX. Se vocês querem entender a origem da deformação de instituições políticas no nosso país, eu recomendo vivamente a leitura do capítulo 6 do livro Brasil, uma biografia da Heloísa Starling e da Lilia Schwartz. Ali,
a gente vai entender o que é a palavra histórica, como que os problemas começam de muito tempo. E eu acho que é uma forma de deixar o Giovanni e os demais alunos curiosos para expandir o seu universo de conhecimento, que é a proposta do Sábado do Saber. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, professor. Eu devolvo a palavra agora para Anne Rabelo. Anne, é com você. Nessa terceira enquete, professor, ela fez o seguinte questionamento. Quem deve ser o principal responsável por promover a cultura de governança no setor público? Dos pesquisados, 50% entendem que é a autoliderança e gestores, 30% que são os órgãos de controle interno, 10% que são os órgãos de controle externo e também 10% que são os servidores públicos de base. Essa enquete ela alcançou impressões com maior concentração em Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Santiago, no Chile. A pesquisa também contou com a maior adesão de advogados, especialistas, assistentes e professores. Para trazer mais um tema para o debate com o professor Lucas, convidamos Rômulo Júnior, acadêmico de Direito da Unidom Bosco, que é do Centro Universitário Unidom Bosco. Agora é com você, Rômulo. Olá, professor Lucas, parabéns pela palestra, e a minha pergunta é a seguinte: como promover a integração entre os órgãos, evitando a sobreposição de controles e auditorias? Rômulo Schumacher Júnior para o Sábado do Saber. Então, professor, só uma curiosidade, né? Dos nossos alunos que participaram da enquete, a Camila e o Rômulo são policiais militares, então eles atuam no setor público. E o Giovanni, ele é engenheiro também, ele está fazendo a segunda graduação, e ele atua muito em construção de rodovias, concessionárias de pedágio. Então, são pessoas, assim, profundamente ligadas ao setor público. Então, é por isso que eu convidei, assim, já estrategicamente, né? Eu achei sensacional a pergunta do Rômulo. Sensacional. Rômulo, talvez a dica que eu dei para o Giovanni se aplique melhor a você, a sua pergunta. Quando você fala das sobreposições, nós estamos claramente sofrendo, da minha perspectiva, né, nós estamos sofrendo as sobreposições de controles e auditorias, a gente está aludindo às incipiências da formação do Estado no Brasil. Daí porque a dica que eu dei agora há pouco sobre a vinda da família real para o Brasil seja tão importante. Como é que você forma um Estado a partir, em questão de 2, 3 meses? Como que uma colônia se transforma em um império? Com quais deformações esse processo se inicia? Eu acho, Rômulo, que a nossa principal dificuldade, que seguramente é algo que aparece, talvez para nós discutir com especialistas estrangeiros, a gente percebe que a dimensão territorial do nosso país, as dimensões continentais do nosso país, elas chamam muito a atenção de quem está olhando de fora. E esta sobreposição de controles, de auditorias, ela precisa ser entendida à luz da complexidade de fazer um país desse tamanho, com tantas diferenças regionais, com tanta heterogeneidade na sua estrutura social, agir de forma integrada. Então, eu acho que a gente precisa compreender que você toca em um tema que é estrutural. Não é simples, não é fácil, mas é um desafio que nos ajuda a discutir o tema da enquete, que está relacionada com a como colocar em prática os programas de controle. Eu achei sensacional. Se vocês puderem colocar aqui o enunciado, 50% fala da alta liderança, não é? E eu acho que essa alta liderança é um dos pilares, se não me engano, um dos primeiros pilares do programa de compliance, dos 9 que eu trouxe na minha palestra, é convencer a alta liderança, mas isso passa, fazer esse convencimento da alta liderança. Temos aqui a pergunta, gente, dessa terceira enquete. Isso, ó. Quem deve ser o principal responsável por promover a cultura de governança? A alta liderança. Eu achei muito legal essa resposta. Achei muito importante, por quê? Porque isso nos ajuda a valorizar a ideia do Rogério de colocar o livro de elites aqui na tela. Como se formam as elites políticas? Como se formam as elites sociais? Como se formam as elites econômicas?
Se você não responde essa pergunta, você não atende a esse propósito sem responder essas perguntas. Quais são os mecanismos de socialização da elite econômica, da elite social, da elite política? Quais são as diferenças entre esses 3 segmentos da elite? A elite social, a elite econômica. Aí tem um livro que o professor Renato escreveu e que eu e Luiz Domingos entramos como autores do capítulo 8, não é? Como é que se delimita o universo de elite e como se socializa as pessoas, como se socializam as pessoas que compõem esse universo? Nós estamos, gente, em 2025. Eu não sei como é que foi a tua infância, Rogério, mas eu sei que você veio do interior do Paraná. Você já me contou isso. Irati. Uhum. Irati, não é? Eu acho que você se recorda da situação em que as pessoas tinham que ficar 4, 5, 6 horas no ônibus para ter acesso ao ensino superior. Gente, o acesso ao ensino superior é um dos principais marcadores do universo de elites. Por muitos anos, ouso dizer, por alguns séculos, no Brasil, o indivíduo que pertence ao universo de elites se define como tal pelo fato de ser alfabetizado. Depois de alfabetizado, pelo fato de acessar o ensino superior. A expansão do acesso ao ensino superior, ela altera o modo com a qual as pessoas ingressam no universo de elites. Eu queria repetir essa frase para que isso fique bem demarcado na resposta à enquete. O acesso ao ensino superior se altera a maneira com a qual se compõe o universo de elite. Vocês que estão assistindo essa palestra, que estão dedicando um sábado para estudar sobre esses temas, vocês estão fazendo um caminho que as gerações dos nossos pais e antepassados não puderam trilhar, porque eles não tinham acesso ao ensino superior. Simples assim. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele caminhava quase 30 quilômetros para chegar numa biblioteca. Hoje, a gente pode utilizar a tela do nosso celular para colocar um podcast. Então, ter acesso à informação de qualidade, tem muita informação ruim também, sobretudo no celular, sobretudo nas redes sociais. Agora, ter condições de ter boas aulas, bons professores, bons livros, é alterar a maneira com a qual se forma o universo de elite. E essa é, do meu ponto de vista, a maneira com a qual se vai colocar o programa de compliance. Não só eu, as pessoas que responderam a enquete também estão olhando para a alta liderança. Muito obrigado, professor. Agora vou convidar a Anne e depois o Felipe para agradecer ao nosso público e ao professor que gentilmente está fazendo essa palestra para nós. Então, Anne, a palavra é sua. Então, em nome, de todos os acadêmicos e do público que nos acompanha, queremos expressar nosso sincero agradecimento ao nosso palestrante, o professor Luca, que enriqueceu este espaço com seu conhecimento, e a cada pessoa que prestigia o Sábado do Saber. Vocês fazem parte dessa jornada de aprendizado e reflexão, e é por essa troca valiosa que seguimos fortalecendo o pensamento crítico e o compartilhamento do saber. Então, professor Luca, muito obrigada. Obrigada ao professor Rogério, ao Felipe e todos que estão aqui presentes. Nos encontramos na próxima edição para mais debates, descobertas, diálogos que impulsionam o conhecimento. E até lá. Passo a palavra para o Felipe. Obrigado, Anne. Professor, muito obrigado pela generosidade de nos encontrar nesse sábado para multiplicar conhecimento, fazer grandes provocações. Temos certeza que, quando temos um serviço de ouvidoria atuante e proativo, alimentando um sistema de compliance, para que também, da melhor maneira possível, usando o processo de due diligence, busque minuciosamente todas as condições e razões para a melhoria do setor público, um setor de corregedoria também muito forte e atuante, buscando não a punição, mas a correição, faz com que aquilo que nós entregamos ao consumidor, que seria o munícipe, o cidadão, a pessoa que busca por aquele serviço, uma qualidade muito melhor. Também, trazendo um pouquinho da minha experiência, da minha primeira formação, que é em economia, eu gosto muito da teoria dos jogos, de Newman, de Morgenstern, e também com grande contribuição de John Nash,
que nos prepara justamente a trabalhar com todos os cenários do risco, que determinadas posições que nós tomamos num cenário podem trazer para nós tais e tais consequências. E uma forma de evitar justamente a minimização, né? Não é evitar, então, é minimizar os riscos, é justamente as audiências públicas. Porque nós, ouvindo quem verdadeiramente será afetado, trará para nós mínimas consequências naquele serviço público que nós ofereceremos. Então, agradeço a todos que nos ouvem, ao professor Born por mais essa oportunidade, a Anne, principalmente ao nosso público que está conosco aqui nesse sábado, e ao senhor, professor. Seja bem-vindo à família Sábado Saber. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao professor Born. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Anne. Professor, nos primeiros sábados do saber, que era de auditório, nós colocávamos no púlpito, lá no Unidom Bosco, o cartaz do evento, o banner. E os professores faziam a palestra e pediam para levar o cartaz. É claro que nós damos de presente. Com o tempo, surgiu a ideia de criar uma comenda para os professores com a cópia do banner. Essa aqui é a sua. Então, vai chegar essa comenda para o professor, como agradecimento de todo o nosso público, de todos os nossos alunos do Brasil, Chile, Portugal e Espanha, na Colômbia também, onde tem chegado o nosso programa. Então, em breve, vai chegar essa comenda como uma lembrança desse evento, desse mês de maio de 2025. Então, deixa eu mostrar aqui na tela a comenda. É esta comenda que está aparecendo. Então, aparece o número da edição e aparece a expressão CILI. Professor Lucas, nós chamamos nossos palestrantes de CILI. CILI significa, em alemão, alma. Então, quando nós transformamos o programa de auditório para streaming, o corpo do professor não estava presente os alunos, mas a alma continuou de forma de software, online, de programa, de streaming. Então, nós passamos a chamar nossos palestrantes de CILI, alma. Deixa eu colocar o verso agora. Então, no verso da comenda, nós colocamos uma frase. Só um pouquinho, que eu estou um pouquinho de dificuldade de achar aqui. Então, eu vou colocar o verso. Aqui é o verso da comenda. No verso da comenda, nós colocamos uma frase de agradecimento. Abaixo está o nome de todas as pessoas que participaram da organização deste programa. Então, no verso tem uma frase escrita da seguinte forma: uma teoria social ou política nunca é apenas o resultado do trabalho isolado de um intelectual brilhante. Quase sempre, o que motiva um pensador a elaborar uma determinada explicação da vida social e política são os eventos marcantes que povoam a sociedade e a época em que vive. Esta frase está no livro As Elites Políticas, Questões de Teoria e Método, do professor Renato Parisotto, Luiz Domingos Costa e você, professor Lucas. Então, está aqui a frase de agradecimento da nossa comenda. Deixa eu tirar na tela aqui, tem mais presentes, professor. Nós temos também um ex-aluno nosso, egresso, que sempre patrocinou o nosso programa. Ele é da Germânica Personaliza. E ele mandou um presente, professor, que tenho certeza que será do seu agrado. Então, deixa eu colocar aqui na tela. É um kit. A empresa dele faz brindes, presentes personalizados. Então, ele enviou um kit com vinho. Nós escolhemos sempre vinho chileno para homenagear o público lá de Santiago. Com uma caixa com a logo do Sábado do Saber,
o seu nome personalizado, um chaveiro e uma caneta personalizada. Então, esse é um brinde lá do Rafael Resla, que é da Germânica Personaliza. Então, deixa eu mostrar a caixa. Eu, particularmente, gosto muito da personalização dessa caixa, né? Então, aqui está o nome, grafado, Lucas Máximo. Não coloquei o nome completo, que é muito longo, né, professor? Então, e fica essa lembrança que, oportunamente, eu vou levar lá no seu trabalho. Então, professor, agora a palavra é sua. Queria agradecer a Anne, ao Felipe, ao Rogério, mas, sobretudo, agradecer a você, aluno, você, aluna, que está assistindo essa palestra até o final. Eu fico lisonjeado em ter sido convidado, espero ter contribuído para o projeto e queria, sim, encerrar essa contribuição, essa minha participação, dizendo que estamos em um momento muito importante para quem trabalha com ensino à distância. Nos últimos meses foi aprovado o marco, nas últimas semanas, nos últimos dias, foi aprovado o marco regulatório do ensino à distância. Agora começa uma nova fase do que se entende com essa expressão. Eu tenho certeza que muitos de nós, uma das primeiras coisas que fazem em suas manhãs, logo que acordam, é começar a interagir com colegas, com familiares, com estranhos, por meio de uma telinha de celular. Isso não existia há alguns anos atrás. Os sentimentos com os quais nós depositamos, nós interagimos nas novas tecnologias, nos obrigam a reconhecer a centralidade que essas tecnologias de comunicação têm no nosso dia a dia. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui estudando e eu espero que a gente tenha conseguido fazer o que está na comenda, que é fazer a alma presente, ainda que o corpo esteja distante. Agradeço de coração por essa gentileza, não sabia que eu ia ganhar presentes. Para mim, a distinção, o principal presente era estar aqui palestrando e contribuindo com a formação de vocês, mas eu fiquei ainda mais encantado com a gentileza e isso só reforça a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem aqui no Sábado do Saber. Muito obrigado. Professor, agora eu vou fazer um agradecimento meu. É esse aqui, ó. Esse livro que foi desenvolvido... Bom, primeiro que eu fui aluno do professor Lucas, quando fiz Ciência Política, né? Tá um curso fantástico. Este livro aqui, que eu produzi pela Intersaberes, passou pelo crivo do professor Lucas, e um crivo maravilhoso. Ele apontou destaques, ele aperfeiçoou. E esse livro aqui teve uma contribuição maravilhosa, professor. Então, eu gostaria de agradecer, principalmente pelo rigor da sua correção, porque é isso que eu quero. Eu quero qualidade. E eu, professor Lucas, sempre pensamos em qualidade, né? E esse livro aqui já está saindo a segunda edição agora, porque direito eleitoral, quando se diz, sabe da última, já é penúltima, já mudou. Então, agora está saindo uma segunda edição atualizada, principalmente com as federações, que não existiam federações partidárias na época. E então, professor, esse é o agradecimento meu por ser seu aluno, ter sido seu aluno, sou seu colega, sempre sou seu colega de trabalho, e por colocar a sua alma, Cile, neste livro Panorama do Direito Eleitoral e Partidário, né? Agradecemos ao professor Lucas pela valiosa contribuição nesse 48º Sábado do Saber, que muito enriqueceu as nossas perspectivas e marcará para sempre a nossa jornada acadêmica, profissional e pessoal. Em nome de todos que organizaram e assistiram a esse programa, estendemos o reconhecimento pelo carinho, a satisfação e o entusiasmo com o que o professor compartilhou os seus conhecimentos. Também agradecemos o apoio cultural do Centro Universitário Unidom Bosco, da Germânica Personaliza, da Academia de Letras e Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, ALAX, do portal Leitores e Leitores e dos programas Praticando Direito e Flores Empreendedoras. Se você deseja rever, indicar ou compartilhar o Sábado do Saber, todas as edições estão disponíveis no YouTube, no canal Sábado do Saber, -edições. Esperamos ansiosamente pela oportunidade de contar com vocês na próxima edição do Sábado do Saber. Um abraço fraterno a todas e a todos.